lado que eu sinto falta, a companhia do meu filho que faleceu. O futuro que está tendo muita falta de amor, porque a inteligência eles usam para o lado mal, que esse mundo fosse melhor, que houvesse mais gente honesta. Pagar a gente vai pagar, mas não sei de que maneira. Vida é complicada, tem que saber viver. É você que faz a tua vida. Contando minha vida, que gostoso, que tempo bom, meu Deus. Eu me chamo Virgínia Bergonce Zuiker. Eu vou fazer 96 anos agora, dia 20. E graças a Deus eu tenho a cabecinha boa. E eu tenho também uma família maravilhosa. Tenho 4 netos que eu adoro, 2 bisnetos lindos. Nasci na cidade de Itápolis, estado de São Paulo, no dia 20 de agosto de 1929. Olha, eu tenho para contar que a vida me ensinou muita coisa e tudo coisa boa. Graças a Deus fui muito feliz desde a minha infância. Fui muito feliz. Meu pai nunca ergueu a mão, nunca ergueu a voz para mim, nem minha mãe. Fui muito bem educada. Tenho mais 2 irmãos que já são falecidos. 2 cunhadas também que eram umas irmãs para mim, que eu não tive. Com 6 aninhos eu entrei na escola. Eu sabia ler tudo, eu tenho até a cartilha até hoje. Eu era a primeira da classe, então a professora achou que eu estava muito adiantada, que os alunos não me acompanhavam, já me transferiu para o 3º ano. Depois também estudei só mais 3 meses, porque meu pai achou um emprego no Paraná, em Londrina, que era muito bom para o meu pai. Ganhava bem melhor do que a fazenda aí no sítio do meu avô, e nós mudamos, e a mudança foi muito esquisita. Nós levamos 3 dias para chegar em Londrina, no Paraná, porque as estradas não eram asfaltadas, porque Londrina estava sendo aberta ainda, estava tendo derrubada de matas e feito casinhas, tudo casinhas de madeira, e nós fomos para lá. A primeira noite nós pousamos numa estufa que não tinha sido envenenada, porque essa estufa era feita de material e feito próprio para pôr mantimento que ia ser detetizado para poder transportar do Paraná para o estado de São Paulo. Pousamos tudo num quarto só, chovia muito e os homens dormiram nos caminhão, debaixo de encerado. E aí ficamos 3 dias, 3 noites. E nós ficamos na casinha de madeira. Essa casinha de madeira tinha 2 quartos, sala, cozinha. O banheiro não existia, era no quintal, uma fossa também tampadinha, feito de madeira, bem arrumadinha, e ali nós ficamos. Aí minha mãe arrumou emprego lá, aprendeu a fazer sorvete. Minha mãe fazia sorvete de tudo que era espécie, uma delícia, e assim ficou. E eu fui crescendo em casa, fazendo as minhas coisinhas. Minha mãe foi me ensinando a fazer comida. Como nós éramos filhos de italiano, então a gente fazia polenta, eu aprendi a fazer polenta, dar comida para as galinhas, porque minha mãe já comprou galinha, e assim fomos evoluindo, até meus 15 anos. Quando foi 15 anos, porque minha mãe trabalhava nessa sorveteria, faz ela vir trabalhar aqui na tipografia. Eu era a cortadora de papel, porque ele tinha um jornal chamado Paraná Jornal. Era o jornal da cidade. Tinha as propagandas já das lojas, fazenda que estava abrindo. Então eu pegava todas essas receitas para pôr no jornal. Então tinha as medidas, tinha os valores, aí eu que escrevia, vende-se ou aluga-se e tal, eu que escrevia tudo. Eu fui ali até meus 17 anos, mas eu ganhava pouquinho naquele tempo, que era menor, então eu ganhava pouquinho. E eu ia muito no correio, porque as correspondências que ia no correio era eu que tinha que levar, registrar, passar telegrama, tudo pelo jornal. E lá o chefe do correio viu que eu era muito inteligente, ele estava precisando de uma funcionária, ele virou e falou para mim assim um dia: escuta, você é gerente do Paraná Jornal, você não quer vir trabalhar no correio? Vai ganhar tanto. Na época era 600, era R$1.000, 600 mil reais, era um dinheiro, eu ganhava mais que meu pai. Aí eu falei: se quero. Então pode vir, pode entrar já. Falei: não, eu tenho que dar satisfação pro patrão, né? Aí eu fui lá e falei: então, dá satisfação e vem aqui, você já começa hoje. Eu tinha 17 anos e comecei. Então eu fui para trabalhar na posta restante. Então tinha a prateleira com
com o abecedário. Então eu peguei todas as cartas, ele me ensinou a pôr tudo que era A, começasse com o nome, André ou Antônio, tudo que era com A, outro com B, assim fui pondo. Aí ele achou que eu tinha agilidade e falou, você vai ficar na posta restante. Aí eu comecei a ajudar a família, comprar as coisas para minha casa, porque a gente mudou para lá sem mudança, só com a máquina de costura e o fogão. Que era tudo a lenha, fogão a lenha, tudo a lenha. Até os aquecedores lá, porque fazia muito frio, era geada, que é direto geada. E se punha roupa no varal, aquilo ficava tudo duro. E aí eu fiquei no correio até me casar, em Londrina. E por coincidência, eu vim passear em São Paulo e conheci meu marido. E eu estava no bar de uma amiga e eu fiquei hospedada na casa dela. E quando foi às 2 horas da tarde, ela falou, eu vou dormir, descansar um pouco, você fica aí com a minha filha, a Ruth. A Ruth tinha 12 aninhos e eu tinha 19. Aí ficamos lá jogando baralho na mesa, de repente começou a chover e desce um rapaz do ônibus bem encostado, porque nós descemos todo. Eu fechei a porta de ferro por trás da cortina e ele desceu do ônibus correndo e abaixou a porta de ferro e meteu a cabeça no toldo e voou, que foi parar nos meus pés. E eu fiquei assustada porque ele estava sangrando na testa. Falei, pera, corri. Aí eu falei, deixa que eu te faço um curativo. Peguei sal e água morna e pus tudo sal no corte. Ele só ria. Eu falei, mas não tá doendo? Não. Aí peguei, dei um cálice de conhaque para ele, tomou. Aí ele ficou lá um pouquinho, quis saber meu nome, eu falei meu nome. Ele falou, de onde você é? Eu falei, de Londrina, Paraná. Tô aqui a passeio, vim conhecer São Paulo. Aí ele falou, tá bom, eu volto aí depois. Saiu, voltou, aí depois ele me contou que ele foi na farmácia, fez o curativo direito. Que o sal não fez nada. Ele tinha ido receber o pagamento, por isso que ele foi lá. Que ele também estava de férias, foi em fevereiro. Aí depois ele voltou, aí ele começou a especular a minha vida. Eu contei que eu era de Londrina, que eu não tinha namorado, que eu era funcionária do Paraná Jornal, e aquela conversa. E aí ele já quis saber da minha vida e falou, posso te namorar? Eu não tenho namorada. Você tem? Eu falei, não. Então vamos namorar? Ah, vamos. Mas daí aí nós fomos pro cinema, aí nós fomos andar de roda gigante, coisa que ele tinha medo, mas como eu queria andar de roda gigante, fomos. Aí depois disso ele me levou para casa, tudo. Depois eu fui embora, ele me levou até no aeroporto, eu fui embora, aí ele era carta, então eu tenho as cartas até hoje. E tem umas 60 cartas, que era por carta. Eu escrevia, ele escrevia, eu escrevia. Aí depois, quando chegou nas férias de julho, ele foi para lá me pedir em casamento. E eu não sabia que ele ia me pedir em casamento. Eu estava trabalhando no Correio, o seu Álvaro, que era o chefe do Correio, falou, dona Virgínia, tem um moço aí, uma senhora e um senhor querendo falar com a senhora. Eu saí toda pulando lá, alegre, toda pulando, rindo, porque eu sempre rio, eu era muito risonha. E aí, quando eu dou de cara com ele, fiquei com vergonha, ele me abraçou, porque não se beijava, era muito, muito discreto naquele tempo. E aí, então, ele falou, eu vim te pedir em casamento, eu quero conhecer teu pai e tua mãe. E eu falei, e agora que meu pai não sabe que eu namoro, como é que eu faço? Aí eu chamei meu irmão, falei, avisa, vai na frente e fala que meu namorado vai lá me pedir em casamento. Aí o Luiz veio embora depressa, que eu morava na Vila Nova e eu estava no centro, no Correio. Aí ele foi, avisou meu pai estava vindo do serviço, correu, tomou banho, ficou tudo arrumado, minha mãe também, esperando ele. Aí ele chegou, bateram aquele papo, conversaram bastante, e depois ele levantou, porque estavam tomando lanche, que minha mãe tinha feito lanche, ele levantou e falou, olha, o senhor dá licença, eu quero falar com o senhor, eu quero pedir a mão da sua filha, que eu amo muito. É muito recente a vida do nosso namoro, mas eu já vi que ela é uma moça bem direita, é o que eu quero para a esposa. Me pediu em casamento, meu pai falou que aceitava, especulou mais da vida dele, quem ele era, o que ele fazia. Ele foi, eu moro com a minha mãe não tem o pai, meu pai faz 1 ano que morreu, porque ele estava até de luto ainda, na camisa tinha aquela fitinha preta. Daí nós ficamos noivo de aliança, os telefonemas. Aí ele telefonava, porque no meu pai, em casa não tinha telefone, porque naquele tempo era pouco telefone em Londrina, então não tinha telefone, então telefonava pro posto de gasolina, que era na esquina, e o posto vinha chamar a gente, então eu ia, conversava, e assim foi. Ah,
a vida com meu marido, que eu fui muito feliz. Ele faltava só adivinhar o que eu queria. Fui muito feliz e ele foi um bom pai também. E era um avô querido também. Ele adorava os netos. Os netos, então, a Carol curtiu muito. Pequenininha, ela vinha por trás, tampava o olho dele. Ele falava, nega, quem é essa menina que está tampando o meu olho? E era a alegria dele. É tudo, a pessoa não tem defeito, não tem nada, a pessoa é íntegra, pessoa pura, boa, fiel, que ele era fiel. Às vezes a gente brincava quando ele demorava um pouco do serviço, eu falava, nego, aonde você esteve até agora? Trabalhando, nega, onde que eu tô? Aí, tudo bem. Então, um dia eu cheguei atrasada também, fiquei fazendo balancete, que eu fazia balancete todo mês. Cheguei um pouco tarde e falou, nega, onde você esteve até agora? Ah, com o Guilmar, falei pra ele. E ele caiu na risada. Quer dizer, levamos isso na brincadeira, então a gente ria muito. E nunca brigamos, nem por ciúmes. Se tinha alguma coisa assim, às vezes era por causa de filho. Ah, você chamou atenção só, tem que castigar. Castiga você, porque eu não castigo. A Itápolis, que nós compramos uma casinha em Itápolis, e então a gente passava mais lá do que aqui em São Paulo. E lá o corredor da casa era bem comprido, então a gente brincava, quando se encontrava no corredor, ele abria os braços para me abraçar. Eu não podia atravessar o corredor, ele tinha que me abraçar sempre. Isso me marcou muito. Eu não sei porque eram todos os dias felizes na minha vida. Me sinto realizada. Com 96 anos, eu me realizei no emprego, como vida de casada, como mãe, como funcionária, com tudo. Eu me sinto realizada. E estou vivendo, quero viver, não é por nada. Bom, as fases mais difíceis foi quando morreu minha mãe, meu pai. Meu pai, eu não tinha nada, eu tinha a vida saudável. A morte do meu pai foi tão violenta para mim, que a minha diabetes veio daí, emocional. Que eu gritava, o quintal tinha 60 metros, eu fui parar lá no fundo e gritava. E eu tinha um primo que era médico, ele é médico até hoje em Itápolis. Ele trabalhava no INSS, de frente da minha casa que eu tinha lá em Itápolis. Ele escutou e falou, meu tio faleceu. Minha prima está gritando porque meu tio faleceu. Aí ele veio me dar socorro, ele queria me dar calmante. Falei, não quero. Aí foi muito triste. A morte do meu pai, a morte do meu marido e a morte da minha mãe e do meu filho. Aprendi que tem que ter muito amor, muita paciência, que só Deus é que cura. Só Ele que dá consolo, conforto. Dos meus netos estarem bem, tão bem, mas eu queria mais, sabe? Para avó nunca é pouco, quer mais. Tão felizes, então isso eu tô feliz também. Meu neto Anderson tá bem casado, tem um bisnetinho. Minha neta Carol tá bem casada. Eu amo o marido dela. E meu neto Bruno, que tá bem casado também. Amo a esposa dele. E a Priscila só que tá solteira, mas é a vida dela. Eu aceito. Que eu amo, que eu dou a minha vida por eles. Se tivesse que dar a vida por eles, eu daria para o Vince e o Pedro. E que eu quero que eles sejam muito felizes, como meus netos foram, como eu fui. Que eu quero que eles sejam também. Que vão para o caminho do bem, nunca para o lado errado. Que vão ser honestos, corretos, amorosos com esposa ou com filhos, se tiverem. Passado que eu sinto falta é a companhia do meu filho que faleceu com 53 anos. O Odair, 55, né? O Odair. Acho muita falta. Assim, paciente, não teimosa,
Mas isso é um defeito que eu tenho, porque eu sempre fui dona de tudo que era um emprego, sempre fui mandona, fui a diretora, fui a chefe. Então isso, eu trabalhei no exército, era chefe. Então isso acho que ficou no sangue, de mandar. Então eu sou um pouco desobediente. Olha, eu acho bom para o futuro, mas eu prefiro a antiga, que era bem mais, porque o futuro que está tendo muita falta de amor, porque a inteligência eles usam para o lado mal e não para o lado bom. Então, antigamente não, você não via ladrão, você não via bandido, você não via o marido bater, matar mulher. Hoje é um tal de marido bater em mulher e matar. Você não via isso antigamente. Então eu acho que o que está acontecendo hoje é evolução. Se sentava no portão, juntava todos os vizinhos e conversavam, batiam papo até as 8 horas, porque começava às 6 da tarde e até às 8, que iam dormir cedo, que levantavam cedo para trabalhar, né? Mas era uma amizade com o vizinho. Se o vizinho ficava doente, outro vinha te fazer comida, te lavar roupa, como aconteceu isso com a minha mãe. Eu tinha uma vizinha que vinha fazer tudo para mim. Ela me ajudava, porque eu morava longe da minha sogra morava no Cambuci, então era mais difícil. Então eu tinha uma vizinha que ela era italiana, ela me ajudava tudo, ela fazia comida na casa dela e trazia. Que esse mundo fosse melhor, que houvesse mais gente honesta, correta. Você não pode assistir uma televisão, é só desgraça, morte, violência. Gostaria que mudasse um pouco amor ao próximo. Um acidente de carro é um acidente. Se dá uma batidinha, já sai com coisa de ferro na mão, com pau, já com violência. Não tem mais amor. Para o futuro eu gostaria que tivesse mais amor no próximo, uns aos outros. Não se tem mais isso. Vida é complicada, tem que saber viver, você que faz a tua vida, você que escolhe, isso é só Deus que sabe, que você nasce, você vem, você tem a vida, você tem tudo que acontece, só Deus, por alguma razão deve ser, mas o que você tem que fazer, ser bom, ser honesto, para ver o que vem daí. Dim dim da 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 dim dim da da dim da di dum dim dim da da dim dim da dim da di dum. Antes de mais nada, que eu amo muito, né? Como mãe, não é porque era minha mãe, mas é uma pessoa especial, né? Sempre foi, sempre cuidou muito bem de mim, do meu irmão. Pega no meu pé? Não, filho, eu agradeço todo o amor que vocês têm me dado. Você é Valderez, são os amores. Se eu queixar, é porque eu sou ruim. Não.